Podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem. Fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao novo episódio de Jovem Total, um podcast totalmente jovem. Eis aqui vos falo o apresentador Ian Vitor. E eu queria ler um artigo de opinião escrito por Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital, publicitário e administrador de empresas, com pós-graduação na Universidade da Califórnia. Longo é empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. E esse artigo foi publicado na revista do Top of Mind em maio de 2022. Aliás, eu ouvi falar do Walter Longo há poucos meses atrás, né, antes de maio, isso em 2022, sobre alguns artigos que ele fala sobre publicidade e propaganda. E ele era muito mencionado no curso de jornalismo, pela qual eu estudo. E ele escreveu um artigo muito interessante, é bastante atual, meus queridos ouvintes. Chama-se Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. E eu quero ler para vocês o seguinte, aspas. A Idade Média das relações comerciais, pessoais e sociais é o mundo que conhecemos e no qual vivemos até hoje. Muito interessante o que o Walter coloca, né? A Idade Média, as relações comerciais, pessoais, sociais, né? Principalmente na época do feudalismo. Muito interessante isso mencionando sobre a Idade Média, né? Continuando. Nele todos são avaliados pela média, pagam pela média e são tratados por essa mesma média. Na Idade Mídia, aí agora ele fala sobre o mundo digital, a idade da internet, né? Na Idade Mídia, cada um de nós ganha o poder de influenciar a sociedade, transmitir opinião e informação individualmente. Olha, muito interessante que antes de existir a internet, o pessoal acompanhava, né, as notícias pelos jornais impressos, pela rádio, e o telespectador só ficava sabendo da notícia através de uma fonte de informação, em um canal. Quando foi nos anos 90 o advento da internet no Brasil, isso começou a acontecer uma diversidade de informações, uma diversidade de ideias. Antes a pessoa só ficava sabendo em um canal de informação. Com a internet a pessoa pode ficar informado das notícias em vários canais, né? Portais de notícia digital, YouTube, Facebook, também em alguns jornais independentes, né? Mídia independente, tudo nas redes sociais. A pessoa recebe uma notícia na palma da mão. E a mídia, ela tem o poder de influenciar a sociedade, né? E a mídia, ela é conhecida como quarto poder. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar a respeito da mídia ser o quarto poder, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre
o poder da imprensa na sociedade, né? E o quarto poder trata-se de uma expressão utilizada para declarar que o jornalismo e os meios de comunicação de massa podem exercer determinada influência sobre a sociedade, né? E também transmitir opinião. Graças à internet, a gente pode ouvir a pluralidade de ideias, né? A pessoa pode ser de esquerda, de direita, de centro, pode ser capitalista, socialista, liberal, comunista, libertário, social-democrata, cristão, ateu, católico, protestante, partido A com partido B, ou seja, uma pluralidade de ideias e também opiniões, né? Ajuda na transmitir opiniões e também informação individualmente, como eu mencionei anteriormente. A pessoa na palma da mão, no seu celular, no computador, no iPad, a pessoa fica informado em primeira mão. E encerrando, Walter Longo coloca: nessa era viveremos em um ambiente meritocrático. Aqui no fim do artigo ele fala sobre a questão do ambiente meritocrático, né? E fala a respeito de meritocracias, né? A questão do mérito em que a pessoa ela alcança algo, ela consegue vencer os obstáculos graças aos méritos dela, pelo esforço dela e pelos estudos, né? E isso tem tudo a ver com a mídia. A mídia chegou até hoje devido aos seus esforços, devido à criação de aplicativos, na criação de blogs, sites, de revistas digitais. Quando a internet chegou na década de 80, as coisas começaram a se transformar. E isso graças aos esforços de programadores, desenvolvedores de software. E as redes sociais estão dando esse engajamento que de notícias, seja da política, do esporte e tudo mais, esse engajamento faz que a sociedade possa se desenvolver, né? Desenvolver intelectualmente, politicamente, saber mais sobre política e assuntos afins. E tudo isso influencia na sociedade. E tudo que ocorre na sociedade vai se transformando com o passar dos anos. E este foi o artigo de Walter Longo e também comentários meus a respeito desse artigo de opinião. Uma análise expositiva do artigo Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. Walter Longo. Muito obrigado pela sua audiência, meu querido ouvinte. Se você está ouvindo pelo YouTube, curte este vídeo, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço e nos veremos no próximo episódio, se Deus quiser. Jovem Total, um podcast totalmente jovem.